A paz do Senhor, irmãos, amém? Deus abençoe a sua vida. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, nesta conferência que tem acontecido e que tem me abençoado. E eu espero também estar abençoando a vida dos irmãos. Com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, quero agradecer pastor Elan, pastora Simone, a todos os pastores dessa casa. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe, sou pastor na Igreja Batista Ágape de Vila Nova. Estamos servindo o Senhor ali esse ano, nós fazemos 8 anos, servindo a igreja ali, servindo a igreja de Jesus, com muita alegria. Há 14 anos naquele púlpito, pregando a palavra de Deus. E para mim é uma alegria. Eu sou casado com essa mulher linda que estava do meu lado. Ela está de salto, ela não é maior que eu, tá, gente? Eu vi gente apontando e rindo disso, tá, gente? Mas glória a Deus, eu acho que eu orei mais do que ela. Vocês concordam comigo que eu orei mais que ela? Eu acho que eu orei mais do que a Carol. Deus me abençoou com ela, uma mulher de Deus. Como fruto do nosso amor, nós temos 2 filhos, o Emanuel e o Benjamin. O Emanuel, profeta que orou aqui. Hoje eu achei que ele ia liberar o que ele liberou outro dia na igreja. Ele foi orar e falou assim: todo demônio sai em nome de Jesus. Acabou o culto, os irmãos falaram assim: pastor, eu acho que nós não vamos ver demônio uns 3 meses, só por causa da oração do Emanuel. Essa semana nenhum vai aparecer, né? Glória a Deus pelos meus filhos, são presentes de Deus para nós. O discipulado é um caminho mais longo, né? Eu tenho falado isso muito lá na igreja. O caminho do discipulado é um caminho mais longo, é um caminho mais doloroso, mas é um caminho mais frutífero. É um caminho de frutos que permanecem. Então você, pai que está aqui, quero te encorajar a discipular os seus filhos. Deus, ele não tem netos, Deus tem filhos. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos disponíveis. Amém? Glória a Deus. Muito feliz pelo tema, muito feliz de poder compartilhar algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Confesso que quando recebi o tema dessa conferência, meu coração queimou, porque eu gosto de falar sobre aprofundamento, gosto de falar sobre intensidade, gosto de falar sobre a busca pela presença de Deus. Os jovens estão aqui, sabem mais sobre o meu testemunho do que a igreja, de um modo geral. Mas eu fui liberto, irmão, fui liberto de demônios que me aprisionavam, que falavam comigo, que várias vozes, na verdade, falavam comigo. Eu fui liberto de opressões demoníacas na minha comunhão com Deus, na palavra e na oração, irmão. Eu fui liberto. Eu vi a minha vida sendo transformada. Eu via demônios perdendo espaço na minha vida, pastor Elan, através do aprofundamento na palavra de Deus. Como tudo começou comigo tentando entender as músicas que eu estava indo para a igreja, e eu ouvi e falava assim: eu não sei nem o que está falando. Daí, né, eu tenho comércio, sempre tive comércio, né? Mas eu tinha comércio nessa época, eu vendia Bíblia, e eu falei: Deus, eu vou ler Bíblia. E comprei uma Bíblia de aplicação pessoal. Não sei se alguém aqui já teve essa Bíblia de estudo, aplicação pessoal. E com a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler Bíblia. Eu comecei a tentar entender por que né, o David Keeler falava sobre águas profundas, falava sobre águas que existem águas que dão nos artelhos, nos joelhos, e eu comecei a tentar entender isso. E quando eu comecei a tentar entender, o Senhor me levou a águas profundas. E quando Deus me levou a águas profundas, os demônios não conseguiram ficar na minha vida. Irmão, deixa eu te falar, Deus, eu sinto no meu coração, mais uma vez eu quero falar com vocês, esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer aqui, pastor Elan. O Senhor vai virar uma chave aqui nesse lugar. A primeira vez que subi nesse púlpito, Deus me deu uma visão muito clara. Eu vi um avivamento muito grande, muito grande, muito grande nesse lugar. E nesse avivamento o Senhor curava pessoas sem ninguém pôr as mãos sobre essas pessoas. Oh meu Deus, como eu já posso sentir a presença de Deus no nosso meio. E quando o Senhor falava isso comigo, me dava essa visão a respeito dessa igreja. O Senhor falava comigo dos projetos do pastor Elan, liberei essa palavra para ele na conferência passada. E eu estou aqui mais uma vez nesse púlpito para te falar: se prepare, porque coisas grandes estão por vir sobre esse lugar. Se prepare, porque esse espaço vai ficar pequeno, não apenas de lugares de pessoas ocupados, mas de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia!
Eu creio nisso. O Senhor tem falado muito forte no meu coração. E essa igreja tem sido conduzida exatamente a viver esse tempo, a viver e experimentar desse tempo de aprofundamento. Meu irmão, deixa eu te falar, não tem como nós permanecermos, não tem como nós continuarmos, não tem como nós sermos constantes na palavra e na promessa de Deus para as nossas vidas, sem um mergulhar profundo na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Ezequiel, conhecido como um dos profetas maiores, um profeta que ministrou e profetizou para Israel no período babilônico. Historiadores dizem que Ezequiel foi o primeiro homem a ter uma sinagoga em sua casa. Isso é muito precioso, nós entendemos que os profetas carregam uma responsabilidade sobre a nação, amém? Ezequiel capítulo 47, versículo 1, vamos lá. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda desde a... Pera que eu perdi, tá, irmão? Deixa eu lá, estou balançando aqui e perdi. Desde a banda da casa que olhava para o oriente e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu daquele lugar para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e mediu côvados. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 côvados, mais 1000, e me fez passar por águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos no seu lugar, estenda suas mãos para cá. Peça a Deus para falar com você nessa noite, porque eu sei que Ele vai falar ao seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Deus, clamando, Deus, para que essa palavra não seja ministrada por vontade humana. Oramos, Deus, e clamamos pedindo ao Senhor para que essa palavra, ela não seja ministrada apenas por vontade humana, mas que seja ministrada segundo a boa palavra do Senhor, a boa semente da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, preparamos o nosso coração para recebermos dessa boa semente, preparamos o nosso coração para recebermos a boa semente da palavra, meu Pai, em nome de Jesus, crendo que ela frutificará. Leva o nosso entendimento cativo e obediência à Tua vontade e ao conhecimento da verdade, que todos os bloqueios que se levantam contra o conhecimento de Deus sejam nessa noite lançados por terra, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, estamos aqui, Senhor, para receber da boa semente do Evangelho. Então que não haja distrações, que não haja, meu Pai, nessa noite, meu Pai, meu Deus, nada que tire o nosso foco. Os nossos olhos estão fitos em Ti, os nossos olhos estão presos na Tua presença e na Tua palavra. Nos faça continuar olhando para Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Irmão, deixa eu te falar, esse texto é um texto do profeta Ezequiel, e nós podemos agora interpretar esse texto, nós podemos entender esse texto, quando a palavra de Deus, ela vai nos levar a quem é o rio. Aqui o profeta Ezequiel tem uma visão para Israel, num contexto histórico, como eu já disse, num período babilônico, do cativeiro babilônico. Ele tem essa visão sobre a restauração de Israel.
E quando nós trazemos essa visão para a nossa realidade, para a realidade do tempo da igreja atual, nós começamos a entender que esse rio é Jesus. Jesus é o rio de águas vivas. Jesus é o rio de águas vivas que por onde passa, se você continuar lendo o capítulo 47, aonde esse rio passava, ele trazia vida. Eu sei de um rio que passou na terra e trouxe vida, e esse rio é Jesus. Jesus levou vida em Jericó, Jesus levou vida em Gadara, Jesus levou vida em toda a sua região, em toda Israel. Aonde Jesus passava, ele levava vida. Ele levava vida para o doente, ele levava vida para aquele que estava aprisionado por demônios, ele levava vida para aquele que vivia acorrentado com as cadeias da religiosidade do seu tempo. Jesus, aonde passava, levava vida. Então quem é esse rio? Jesus é esse rio. Jesus é o rio de águas vivas. Irmão, obrigado pelo fundo, eu já ia pedir, glória a Deus. Então quando nós entendemos isso, Jesus é o rio de águas vivas, a palavra do Senhor vai nos levar a entender que um homem aparece, e o homem fala com Ezequiel nessa visão. O homem fala assim: olha Ezequiel, nessa visão que eu estou te dando, aparece ali um homem com uma vara de medir. Essa vara media 1000 côvados. E a palavra de Deus diz que ele media uma parte do rio, e esse rio deram nos artelhos de Ezequiel. Estou falando Josué, mas Ezequiel. Eu troco os nomes, irmão. Glória a Deus, né? Só não troco da minha esposa. Graças a Deus, né? Senão eu ia apanhar em casa, não ia? É porque ela marcou profundamente meu coração. Mas o profeta Ezequiel aqui, ele vê um homem medindo 1000 côvados, e ele vai em direção a esse homem. Novamente aparece o homem e mede mais 1000 côvados. E a convite desse homem, Ezequiel vai entrando nas águas, até que ele mesmo diz que essas águas passavam a nado, se atravessavam a nado, e depois ele mesmo diz: não havia como atravessar. Quem entrava naquele rio, se não fosse trazido de volta pelo mesmo homem, ficava por ali. O convite de Deus para nós, o convite de Deus para essa igreja nesses dias, não é viver no raso, fingindo estar no profundo, mas é ser profundo aonde Deus te colocou. É ser profundo aonde Deus te colocou. É ser profundo na medida da fé que Deus te deu. É ser profundo na medida que Deus te deu. O apóstolo Paulo vai falar: venhamos querer viver acima do conhecimento que já temos de Cristo, mas vivamos de acordo com a fé e com a palavra que dele nós já recebemos. Então eu começo a entender que é um convite de Deus. Eu começo a compreender aqui que é um convite do próprio Deus. O Senhor está convidando essa igreja a andar mais 1000 côvados na profundidade chamada Jesus. O Senhor está convidando eu e você para nós podermos entrar nesse rio. Ezequiel vê esse rio e entende que esse rio era um rio de restauração para Israel. Nós estamos entrando nesse rio porque cremos que esse rio é Jesus nos preparando para a restauração de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que somos convidados a entrar nesse rio que por onde passava trazia vida. Esse rio passou na Galileia e trouxe vida na Galileia. Esse rio passou em Gadara e existia ali 2 endemoniados. E ele leva vida na vida daqueles 2 endemoniados, a ponto de um falar assim: eu quero ir contigo. E ele fala assim: não vem não. A água que tem em mim, entenda, irmão, estou parafraseando, você não vai ler esse texto, mas eu quero que você entenda. Volte e conte para sua família aquilo que eu fiz na sua vida. Volte e testemunhe para a sua cidade aquilo que eu fiz na sua vida. Sabe o que Jesus estava falando? Você bebeu da água, agora eu estou te dando água para dar água para os sedentos da sua cidade. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos quem é o rio da vida. Jesus é o rio da vida. João no capítulo 6, versículo 26 e 27. Eu quero que você vá comigo, senão o irmão, cheio da glória de Deus, vai pôr para nós aí. João capítulo 6. Versículo 28 e 29, perdão. Amém? Aleluia.
Aí. Trabalhai, 28 e 29. Disse-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Os judeus perguntam para Jesus, o que nós vamos fazer para poder fazer a obra de Deus? O que nós precisamos ter para poder fazer as obras de Deus? Cutuca quem está do seu lado e fala assim, ninguém precisa fazer as obras de Deus. Ele é suficiente para fazê-las. Nós somos cooperadores. Agora olha o versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Quem Deus enviou? Fala bem alto para eu ouvir. Quem Deus enviou? Quem é o rio? Jesus é o rio. E esse rio está aqui essa noite. E existe aqui uma palavra de Deus para essa igreja. Se o rio aqui está, Ele está medindo mais 1000 côvados para nós irmos mais profundo nele. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a obra de Deus é uma só. O que nós fazemos é apenas uma resposta a uma intimidade que nós já estamos vivendo. Irmão, deixa eu te falar, se você não está tendo intimidade com Deus, não tente fazer nada para Deus. Porque embora Jesus em Mateus capítulo 10 chamou aqueles que estavam na obra de Deus de trabalhadores, Deus quer sim levantar muitos trabalhadores. Amém? Mas a maior intenção de Deus é que você se reconheça nele. A maior intenção de Deus é que você vá para o momento de comunhão. A maior intenção de Deus é que você mergulhe mais fundo e conheça-o. E quando você o conhece, você agora comece a ser definido por aquilo que Ele está fazendo. A igreja foi chamada para conhecer e testemunhar. Conhecer e testemunhar. Experimentar e testemunhar. Nós não fomos chamados para anunciar aquele que não conhecemos. O nosso Senhor está vivo. Jesus revolucionou isso. Os sírio-fenícios chamavam Deus de Pai. Porém, quando chamavam Deus de Pai, eles chamavam Deus de Pater. Qual é a origem da palavra Pater? Sírio-fenícia. A palavra Pater era pai como origem. Os judeus usavam essa expressão para falar que Deus era o Pater, pátria. Os judeus se referiam a Deus na língua hebraica como Abnu. A palavra Abnu aponta para uma direção de Deus como origem. Pai de Israel, dono de Israel. Vem Jesus revolucionando e quebrando tudo. Eles chegam para Jesus e falam assim, ensina-nos a orar. Jesus vira e fala assim, eu vou ensinar vocês a orar. Vocês vão entrar no seu quarto e o Pai que vem em secreto vai ver vocês. Que é isso, Jesus? Mas como nós vamos orar? Jesus fala assim, quando vocês forem orar, vocês vão dizer, Abba, Paizinho querido. Vocês cresceram temendo Deus, tendo medo de Deus, temendo chamá-lo de Pai, mas eu estou levando vocês a um nível mais profundo. Vocês podem chamá-lo de Abba. Fala com quem está perto de você, fala assim, isso é chato. Fala com ele. Mas eu vou falar muito com você hoje. Fala com ele assim, você tem um pai. Não só pai de todos, mas o seu paizinho querido. Esse rio, chamado Jesus, ele vem revolucionando. Esse rio chamado Jesus, ele começa a revolucionar, apontando para que a obra de Deus não era fazer, apontando que Deus, ele não chamou o Elan, o pastor Elan, ele não chamou o pastor Elan pensando assim, o Elan prega muito, o Elan é um bom administrador, o Elan é um homem de Deus, o Elan é isso, o Elan é aquilo. Deus não chamou o Elan pensando nisso. Deus chamou o Elan sabendo que ele precisava primeiro de salvação. Então Jesus salvou. Mas Deus chamou o Elan, sabe por quê? Porque Deus queria adotar ele, para que ele fosse filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo.
Esse é o propósito de Deus para você. Deus não chamou você pensando nos seus talentos e nos seus dons. Deus chamou você querendo te restaurar e estabelecer um destino eterno na sua vida. Essas semanas para trás eu tenho falado bem sobre evangelismo e obra missionária ali na igreja. O Senhor está trazendo um mover na igreja sobre isso. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero que você pare para pensar. Pensa aí você, aquela pessoa que você levou para a célula, aquela pessoa que você ganhou para Jesus, aquela pessoa que você conduziu até Jesus, aquela pessoa que você convidou para a igreja, que você deu uma palavra, que você orou, que você jejuou por ela, ou a multidão que você está ganhando para Jesus. Se nós imaginarmos como vai ser o grande trono branco, porque todo mundo sabe como vai ser, mas ninguém sabe como é. Nós temos suposições de como vai ser. Imaginemos que o grande trono branco é uma fila. E cada um vai prestar contas a Deus nessa fila. Eu cresci pensando assim, por isso que eu estou te falando isso. Eu imaginava que era um trono, e nós numa fila, e cada um vai chegando, e entra ou para a direita ou para a esquerda. Eu não gosto nem de ir para o lado da esquerda. Agora presta atenção. Imagina você, Rominho, aquele cara que você parou lá na rua, pregou e ele aceitou Jesus, veio para Águas Vivas ou foi para outra igreja. Está na sua frente na fila. Você está na fila. Está andando. Aí esse cara chega diante de Jesus. Quando ele estende as mãos, Jesus fala assim: eu coloquei o meu servo, Rominho, no seu caminho. E você ouviu a palavra. Entra pela minha direita, servo bom e fiel, para o descanso eterno. Irmão, se existisse foguete, você soltava um foguete, Rominho. Porque, irmãos, nós estamos mudando o destino eterno de pessoas. Irmão, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Essa noite Jesus está nos sentando numa mesa, irmão. Essa noite Jesus está nos sentando numa mesa, olhando nos nossos olhos e falando: olha, eu sou o rio. Eu sou o rio que lava as suas feridas. Eu sou o rio que cura o enfermo. E eu estou chamando você nessa noite. Eu, Jesus, eu estou falando Jesus falando com você. Eu estou chamando você aí no nível mais profundo nessa noite. Ou então no lugar que você está, não é para você ir mais profundo, mas para você ser profundo aonde Deus te colocou, naquilo que Deus já te deu, naquilo que Deus já fez. Então quando nós começamos a entender isso, eu quero continuar indo com você nesse texto. Quem é o rio? O rio é Jesus. Nós precisamos nos aprofundar. A obra de Deus é uma só. Fazemos após Ele ter nos restaurado. Conhecemos, então não fazemos como uma pergunta. Não fazemos para ser abençoados. Nós fazemos porque fomos abençoados há mais de 2000 anos atrás. Mas existe uma coisa de Deus para nós. As experiências, elas não vão permanecer nas nossas vidas. Para você pensar em Jacó. Jacó continuou encontrando o anjo em todo val que ele via, em toda parte rasa dos rios que ele encontrava. Sim ou não? Fala aí, pastor. Não. Mas ele tinha uma experiência no val de Jaboque, aonde ele encontrou o Senhor. Mas quando ele ia contar a experiência, ele tinha com ele uma informação. Ele tinha junto com a experiência, ele junto com a manifestação, ele tinha uma informação. Ele tinha uma revelação. Ele tinha dentro do coração dele uma instrução. Qual? Você não é mais Jacó, você é Israel. Moisés tem um encontro com Deus no vale, no Monte Sinai. Quando ele desce do Monte Sinai, o seu rosto brilhava. A ponto dos israelitas terem que colocar, o povo de Israel ter que colocar um pano, um saco no rosto dele, porque aquilo constrangia as pessoas, era um brilho muito forte. O brilho passou, mas a instrução permaneceu. Josué recebeu uma instrução.
e viveu experiências como de Jericó, como de Ai, e como várias outras experiências, como o Rio Jordão parar, e as águas pararem de jorrar ali, Deus fazer aquele paredão de água, enquanto o povo passava, e enquanto esse povo passava, a Bíblia diz que todos passavam louvando e adorando o Senhor, e aí seco pelo espaço onde o rio passava. Ele tinha experiências, mas junto com as experiências ele tinha instrução. Qual era? Medita no livro dessa lei, de dia e de noite, para que te vá bem. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos viver só de experiências. Irmãos, eu sempre gosto de contar algumas. Deixa eu te falar uma coisa, mas nós não podemos viver uma vida só de experiências. Nós temos que começar a viver uma vida mais profunda. Profunda em quê? Vivendo uma vida, praticando as instruções que as experiências trouxeram em nossas vidas. Que instrução? A experiência vem para quebrar. A experiência vem para nos fazer crer. A experiência vem para apontar que aquele que está nos instruindo é maior do que nós mesmos. Mas a instrução vai permanecer, o brilho vai passar. Amanhã ou depois, você vai contar lá do passado e vai falar: glória a Deus, o meu coração se enche de alegria. Mas você não vai se lembrar da experiência o dia todo. Mas se a instrução achou espaço dentro de você, essa palavra vai te conduzir dia e noite. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu devaguei a minha Bíblia nesses dias todos, pedindo a Deus uma palavra. Eu orei, eu chorei, pus gente para interceder. Tem metade da nossa igreja está orando por isso aqui. E hoje à tarde que o Senhor trouxe clareza daquilo que Ele queria falar. Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque eu e você, se nós queremos experimentar coisas profundas de Deus, nós temos que estar dispostos a guardar as instruções de cada etapa, de cada tempo e de cada coisa que Deus está fazendo. Ei, meu irmão, deixa eu te falar, você não vai dar um passo a mais na profundidade se você não está guardando as instruções que Deus já te deu. Nós estamos numa conferência. Agora olha para dentro do seu coração aí, olha para dentro da sua mente e vê bem aí, confere nessa conferência se você tem guardado as instruções que Deus tem te dado. Moisés recebeu uma instrução, o rosto brilhou, viu a Deus, pelas suas costas, pela fenda da rocha, glória a Deus, teve experiências tremendas. Mas as instruções que ele recebeu no Monte Sinai transformaram Israel de um povo desorganizado em uma nação. Apontou para um destino maior. As experiências te impulsionam, mas a instrução, irmão, vai te fazer viver novos tempos, novos ciclos com vida abundante. Quem quer vida abundante aí, irmão? Em nome de Jesus. Então você precisa guardar as instruções. Guarda as instruções, irmão. Quem é o rio? Jesus é o rio. E se eu quero ir mais fundo, eu preciso guardar as instruções do agora. Se eu quero ir mais fundo, eu preciso guardar aquilo que Ele está fazendo agora. Se eu quero ir e ouvir Ele me convidando para ir mais fundo, se eu quero ouvi-lo me convidando para dar o próximo passo, eu tenho que viver o tempo que Ele me colocou agora com intensidade. Nada vai mudar na sua vida se você não viver o tempo do agora com intensidade. Se você está vivendo o primeiro amor, você entregou sua vida para Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito gostoso lá na igreja. Se eu pudesse levar vocês lá para vocês verem, eu levava. Mas não cabe todo mundo. Até vou convidar o Elan para pregar lá dia 13 de julho. Mas nós estamos vivendo um tempo onde Deus está levantando os homens como intercessores. E dentre esses homens intercessores, nós estamos vendo novos convertidos. Muitos novos convertidos. E eles sobem ao monte, nem sempre eu posso estar, mas eles sobem ao monte e essa semana eles foram na mata. Essa semana eles foram para a mata e quando chegaram na mata para orar, porque assim, uma terça monte e a outra terça palavra.
oração e poder e palavra. Amém? Discipulado, oração e poder. Discipulado e oração e poder. Porque os homens, irmãos, quando eles se posicionam, as coisas começam a mudar. Homens que estão aqui, se posicionem. Irmão, chegaram para orar na mata. Não sei se você já teve essa experiência. Tem uma mata lá que a gente ora e a árvore acende. As folhas acendem. A terra acende, brilha. Folha normal, irmão, pé de manga, brilhando. É sobrenatural. Aí eles foram terça-feira, eu não pude ir. Na quarta-feira de manhã eu liguei para um irmão, falei assim: irmão, vai ter uma reunião, tal dia, eu preciso que você vá comigo e tal. O pastor, tudo bem, desculpa a demora, porque eu tomei droga até agora. Por quê? O monte brilhou, pastor. Teve gente que levou folhinha para casa para mostrar para a esposa. Chegou a folhinha apagada na campanha da madrugada que o casal faz. A hora que eles começaram a orar, acendeu de novo. A mulher caiu para um lado chorando e o homem para o outro. É muito gostoso nós vemos a intensidade desse primeiro amor, a intensidade deles experimentando essas coisas preciosas de Deus, vendo os milagres acontecerem. Teve um que estava voltando do trabalho, irmão. Eu não consigo pregar sem encontrar casa, pelo amor de Deus. E eles voltando do trabalho, irmão. Ele vê uma mulher no meio do asfalto, se joga na frente da carreta. O carreteiro estava devagar, desviou dela e fechou a pista. Ele chegou, pegou na mão da mulher e trouxe ela. Quando ele pegou na mão dela, o demônio manifestou nela. Ele expulsou. Eu falei, Ele só me ligou para falar: pastor, vem cá, mas eu já expulsei o demônio. Eu falei, É muito bom nós estarmos vivendo e vendo as pessoas vivendo as etapas da sua vida com intensidade. Mas deixa eu te falar, enquanto você não cumprir a intensidade da etapa que Deus te colocou, Ele não vai te chamar para um nível mais profundo. Ele não vai te chamar para um nível mais profundo em Deus. Mas glória a Deus que hoje o Senhor está despertando você. Deus está falando com você: se o nível que você está tem mais para eu fazer através de você. O nível que você está, eu tenho mais para derramar sobre a sua vida. O nível que você está, eu tenho mais para fazer. Antes de um novo ciclo começar, eu tenho instruções para te dar. Sabe por quê? Quando nós damos o próximo passo, eu estou tentando parar de gritar, também não consigo, irmão. A Carol fala comigo assim, ó. Irmãos, antes de nós darmos o próximo passo, nós precisamos da instrução desse tempo aqui. Nós precisamos da instrução desse tempo. Irmão, deixa eu te falar, eu estava aqui, irmãos, na hora do louvor, o Senhor começou a colocar algumas coisas no meu coração a respeito de algumas pessoas. E se eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, antes de nós experimentarmos novas coisas, nós precisamos atender ao chamado de Deus, aonde Deus nos plantou. Onde Deus te plantou hoje? Onde você está hoje? Qual o seu nível de oração hoje? Qual o seu nível de intensidade hoje? Nessa etapa que Deus está te colocando, você já experimentou daquilo que Deus tem? Porque Ezequiel só dava passos quando um homem convidava ele, ele não tentava forçar. Esses dias para trás, na conferência em novembro, irmão, eu vim aqui. Aí sentei na mesa para almoçar com o Elan e com o Cristiano. Eu olhei para eles assim e falei: eu vou ficar calado. Eu vou falar o que com esses caras? Aí o Elan me perguntava e eu falava. Só que como eu não consigo ficar calado, eu falei. Opinei. Não, mas eu não. Te passa cada vergonha, gente. Pelo amor de Deus. Agora preste atenção comigo. Tem gente que está querendo experimentar o que o outro lá experimenta. Tem gente que está querendo viver o que o fulano está vivendo, sem estar correspondendo ao chamado de Deus para o lugar onde Deus plantou ele, para o lugar onde Deus colocou ele. Pastor, eu tenho um chamado pastoral. Vai pastorear a sua família primeiro, vai cuidar da sua casa primeiro.
Ah, pastor, eu tenho um chamado para ser profeta. Vai ter uma vida de oração. Os profetas são chamados amigos de Deus, porque a eles Deus revela os seus segredos. Nós precisamos corresponder ao chamado de Deus, porque é Ele mesmo quem tem nos convidado. É Ele mesmo que estava convidando o profeta Ezequiel, irmãos, para ir mais fundo. E nós precisamos guardar as instruções, porque até nós guardarmos, tem coisa que vai acontecendo, irmão. Repete, acontece de novo. Por quê? Ou tem um pecado escondido, ou você ainda não aprendeu o que Deus tem para ensinar. Deixa eu te falar, eu tenho uma oração lá em casa. As lutas vêm, eu falo: Senhor, deixa eu aprender rápido o que eu tenho que aprender, para passar rápido. E Deus está chamando a igreja, irmãos, a não viver uma vida só de experiência, a não viver uma vida só de lágrimas e gritos. Deus está chamando a igreja para guardar as instruções que Ele dá quando Ele concede as experiências. Há uns meses atrás, nós fomos chamados para orar para uma menina que não tinha rim. Ela dentro do ventre da mãe, não tinha rim. A mãe desesperada. Eu falei: Jesus, eu só vou orar quando o Senhor me direcionar, porque eu vou falar o que para essa mãe? Eu estava num culto, irmãos, lá no púlpito, assim, orando. O Senhor falou comigo assim, na hora no púlpito: desce e ora por ela. Ela já estava na frente, orando, recebendo a oração. Pus a mão na barriga da menina, orei. Foi fazer o exame de novo, tá lá o rim, nasceu o rim no menininho. Glória a Deus. Deus faz coisas sobrenaturais. Deus está fazendo coisas sobrenaturais no meio da igreja. Mas para nós vivermos novas experiências, nós temos que aprender as instruções das que nós vivemos ontem e hoje. Nós precisamos guardar aquilo que Deus está falando conosco, porque palavras são como flechas na aljava do valente, assim como os filhos, né? As palavras são como flechas, no tempo certo elas têm que ser usadas. Mas se eu não guardo, se eu não estou pulindo, se eu não estou apontando, se eu não estou mirando, se eu não estou preparando, irmão, como eu vou experimentar de novo os tempos se eu não estou aprendendo qual é esse que eu estou vivendo? Deus está nos chamando. Existe uma profecia sobre essa igreja. A pastora Simone liberou. Nós vamos viver coisas poderosas. Mas antes o Senhor está nos aprofundando na palavra. Mais ou menos assim, né? Para que quando Deus fizer aquilo que é sobrenatural, nós vamos ter estrutura para experimentar aquilo que Deus nos deu. Eu gosto de guardar as palavras, irmãos. Sabe o que ela estava falando? Em outras palavras, Deus está nos amadurecendo para que quando Ele começar a fazer, nós teremos estruturas para viver o que Deus tem para mim e para você. Irmão, deixa eu te falar, não é porque as coisas estão paradas que Deus calou, não é porque as coisas estão paradas que Deus parou de fazer, não. Ele só está te preparando para coisas maiores. Ele só está querendo que você guarde. Ele só está querendo que você guarde dentro do seu coração. Ele só está querendo que você coloque dentro de você a instrução. Porque nós não podemos viver de mover em mover. Nós não podemos viver de um movimento aqui, de congresso em congresso. Tem gente que viaja o Brasil inteiro, mas quando você vai falar o que você está experimentando, o que Deus falou com você, essas pessoas não têm nada para falar, porque estão vivendo de experiências, mas não entendem e não guardam as instruções que as experiências trazem. Essa noite o Senhor está abrindo os seus olhos para você aprender com as experiências que Ele já te deu. Com as experiências que Ele já te deu. O Senhor está amadurecendo a igreja. Porque nós estamos nos preparando, eu sei que muita gente não crê nisso, mas eu creio, para uma grande colheita de almas que vai acontecer na igreja do Senhor nessa terra. E eu quero fazer parte dessa colheita. Mas como eu vou fazer parte dessa colheita sem instrução? Como você vai fazer parte dessa colheita sem saber aquilo que Deus está te ensinando agora? Guarde as instruções. Irmãos, eu sou um cara que infelizmente, eu estou mudando isso, aprendo muito com erro. Eu erro e aprendo. Cabeça dura, né? Agora preste atenção.
Quantas coisas já aconteceram comigo que eu poderia ter evitado, que eu só aprendi depois que aconteceu, que eu só aprendi depois que eu sofri, que eu só aprendi depois que eu perdi, que eu só aprendi depois que Deus me corrigiu. Glória a Deus que Ele está me corrigindo, glória a Deus que Ele está me quebrando. Glória a Deus, irmãos, ontem na célula, nós começamos a célula, e glória a Deus, ontem na célula o Senhor falou conosco: se eu quero permanecer em Jesus, e tem em mim o desejo de permanecer, e eu não me quebro, Ele vai me quebrar. Deus vai te quebrar, querido, porque Ele não quer que você dê o próximo passo sem instrução. Ele não quer que você dê o próximo passo sem instrução. Homens e mulheres de Deus, profundos na palavra, profundos em Jesus. Homens e mulheres profundos. Quem é o rio, irmão? Jesus é o rio. Homens e mulheres profundos em Jesus. Homens e mulheres que estão experimentando mais de Jesus. Não são homens e mulheres que têm muito na sua cabeça, mas são homens e mulheres marcados pela palavra. Não me mostre quanto você sabe, me mostre as suas cicatrizes. Me mostre aquilo que você está carregando, das marcas que a verdade de Deus deixou em você. Não me mostre o quanto você sabe. Já cansei de parar pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida de pecado deplorável. O que você é? Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou isso, porque o Wesley fala aquilo, porque a Bíblia fala isso, porque lá em Judas fala isso, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe tudo. Vive pouco. Vive pouco, experimenta pouco, porque só sabe na mente. Deus quer deixar essa verdade descer para o coração. O Senhor quer fazer essa verdade descer e te marcar com experiências, mas a instrução você não pode perdê-la. E quando nós entendemos isso, quando nós guardamos isso dentro dos nossos corações, nós entendemos como mergulharemos no rio de Deus. Fala com quem está perto de você, fala assim: ele fez o convite. Jesus abriu a porta. Jesus abriu o caminho. 1300 anos, preste atenção. 1300 anos. Desde o primeiro sacrifício no tabernáculo. 1300 anos. Desde o primeiro sacrifício no tabernáculo de Moisés, até o último sacrifício feito, até a vinda de Jesus, até a morte de Jesus, 1300 anos, todos os anos, no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Davi, no templo de Salomão, no templo pós-babilônico, no templo reformado por Roma, 1300 anos matando o cordeiro. 1300 anos eles chegavam, matavam o cordeiro, mas o véu estava fechado. Chegavam, matavam o cordeiro e o véu fechado. O que era o véu? Era o que separava o povo da presença de Deus, o povo do Santo dos Santos, o povo da glória de Deus. 1300 anos matando o cordeiro e o véu fechado para o povo. As pessoas só viam uma pessoa entrando lá, só o sumo sacerdote. Porque a morte do cordeiro servia apenas para remissão de pecados, para perdão de pecados. Eu sei que vocês todos sabem, a Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. A Antiga Aliança é baseada no sangue de animais. A Nova Aliança é baseada no sangue de Jesus. O próprio Jesus, quando institui a ceia, Ele vai falar: esse é o cálice da Nova Aliança, do Novo Testamento, no meu sangue, bebei dele todos. Jesus estabelece agora uma nova aliança, amém? 1300 anos de um cordeiro morrendo, 1300 anos de sangue de animais sendo derramado e o véu do templo fechado. Mas teve um dia que o Cordeiro de Deus foi imolado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora o homem pode ter acesso à presença de Deus. Agora o homem pode ter encontro à presença de Deus. Ezequiel só ia mais fundo porque existia um convite. Eu vim aqui nessa noite te falar que nós já temos um convite. Quem é o convite? Jesus é o convite.
Os animais morriam para remissão de pecado. Jesus morreu para remissão de pecado e comunhão. Por isso o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Por isso ele descortinou a glória dele. Por isso ele se revelou para todos quantos o receberem. Além de se tornarem filhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Nós podemos agora entrar diante do trono da graça, confiadamente. Confiando em quem? Em mim? Confiando no meu pastor? Não! Confiando naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Confiando na vida que Ele me deu no terceiro dia, quando Ele ressuscitou. Eu posso entrar diante do trono de Deus e receber favor e graça em tempo oportuno. E quando eu entro nesse lugar, eu estou experimentando daquilo que Deus fez. Quando eu entro nesse lugar, eu estou experimentando daquilo que o Senhor fez. Ele abriu o caminho. Deixa eu te falar um negócio. Não é você que vai mais fundo. É Ele que vai te convidar. E o convite já foi dado há mais de 2000 anos atrás, quando o véu do templo se rasgou. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Quero ler com você. Amém? Colossenses 2, 8 e 9. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Perdão, 2, 8 e 9. Isso é outra coisa. Muito engraçado, né? Nós viemos falando sobre esse texto, né, amor? Vamos lá. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você quer ir mais fundo, irmão? Quem quer ir mais fundo aí, levanta a sua mão. Ir mais fundo é conhecer Jesus. Ir mais fundo é ter uma revelação de Jesus. Ir mais fundo é experimentar mais de Jesus. Porém o apóstolo Paulo, no texto capítulo 2, que nele está o texto base dessa conferência, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, e isso é muito precioso, eu quero deixar para você. Que ninguém te prenda mais. Que ninguém te prenda mais em rudimentos, em filosofias, em religiosidades. Mas nós podemos conhecer a Deus através de Jesus, porque nele está toda a plenitude da divindade. E a minha pergunta para você: o que tem te prendido? O que tem te prendido quando ele mede e fala assim, pastor Bruno, né? Bruno, vem mais fundo. O que está te impedindo de dar mais um passo? O que está te impedindo de dar mais um passo em direção à profundidade que Deus te chamou para viver? O que tem te impedido de dar um passo mais profundo, um passo mais intenso naquilo que Deus está te chamando para viver? Porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, ninguém mais pode te prender. Pecado? O pecado confessado é perdoado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pensamentos limitantes, nós recebemos a mente de Cristo. Não somos mais escravos da mentalidade que nós crescemos para vivê-la. Nós temos a mente de Cristo, fomos chamados para viver em novidade de vida. As pessoas, a religiosidade, você é livre, irmão, porque Jesus escolheu se revelar para você dentro do seu quarto, sem eu precisar colocar a mão na sua cabeça. Ele vai vir sobre a sua vida. Existe algo precioso na imposição de mãos, mas existe algo muito precioso na comunhão com Deus. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite. Irmão, está diferente do normal, né? Mas eu quero encerrar essa palavra nessa noite fazendo você hoje pensar: o que tem te travado?
O que está travando você? Porque o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: nós podemos mergulhar em um nível mais fundo. Nós podemos conhecer toda a plenitude da divindade em Cristo Jesus, porque nele habitava corporalmente. Nós podemos conhecê-lo e conhecer a Deus através dele, de uma maneira intensa, de uma maneira pontual, mas que ninguém mais te trave. Tem pessoas aqui que ainda não experimentaram algo maior, porque não estão dispostas a pagar o preço. Novos tempos, novas necessidades. E conforme você vai indo mais fundo, conforme você vai passando pela porta, Jesus é a porta, Ele já abriu a porta da comunhão, Ele já abriu a porta da profundidade. A porta é estreita, o caminho é estreito. Você vai ter que deixar mais coisas para trás. Você vai ter que deixar coisas ilícitas? Sim. Você vai ter que deixar pecado? Sim. Mas Deus também vai fazer você deixar algumas coisas lícitas, que não podem mais fazer parte do tempo que Deus tem para você. Sabe aquelas pessoas que vivem da experiência do ontem? Ontem eu vivi, ontem eu experimentei, ontem eu busquei. Eu quero convidar o louvor para ver à frente. Ontem eu busquei, ontem eu vivi. Irmão, deixa eu te falar, Deus tem experiência para você hoje. Deus tem algo para você hoje. Mas para que eu possa viver o novo de Deus, para que eu possa dar mais um passo, para que eu consiga dar um passo à profundidade, para que eu consiga dar um passo ao novo tempo, para que eu consiga dar um passo àquilo que Deus tem, para que eu consiga dar um passo além, um passo mais profundo, para que eu consiga ir mais profundo no Senhor. Hoje, nessa noite, eu preciso deixar aquilo que está me travando. Hoje, nessa noite, eu preciso decidir falar: Jesus, o Senhor me colocou no lugar aonde eu estou sendo displicente, aonde eu estou sendo o Senhor limitado, aonde eu não estou fazendo o que o Senhor me pede, mas a partir de agora eu vou ser profundo aonde o Senhor me colocou. Quando você vê alguém vivendo coisas grandes, quando você experimentar e ver alguém experimentando e vivendo coisas sobrenaturais, pode ter certeza que aquela pessoa já deixou muita coisa na caminhada. Aquela pessoa já experimentou muito dos passos e das etapas que Deus já estabeleceu para que elas vivessem. Deus está convidando você a fazer o mesmo. Deus está convidando você a ser intenso e profundo aonde Ele te colocou, na medida que Ele te deu, a cumprir aquilo que Ele te deu antes de dar o próximo passo. Esse ano eu fui chamado para falar de maturidade com os adolescentes de uma igreja. E o Senhor falou comigo assim: não tem como eu querer ser o apóstolo de Efésios 4, o profeta de Efésios 4, o evangelista de Efésios 4, sem ser filho, amigo e servo de Deus. A sua vida é dotada de etapas. E hoje o Senhor está falando conosco. Como você tem vivido na intensidade que eu te entreguei. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração, o louvor vai me ajudar aqui. Ezequiel estava livre para experimentar aquilo que Deus tinha para ele viver. E o Senhor falou ao meu coração que tem pessoas aqui que estão travadas, impedidas de experimentar coisas mais profundas, porque estão permitindo coisas prendê-lo. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Gálatas. Ele fala o seguinte: Cristo vos libertou para que de fato vocês sejam livres. Feche os seus olhos no seu lugar. Se eu tiver vindo aqui para 1, 2, 3 pessoas, eu estou feliz. Mas o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me deu essa palavra. Eu volto para casa hoje satisfeito, porque eu dei a palavra que Deus me deu para dar. Porque Deus está destravando a vida de algumas pessoas aqui.
O Senhor está tirando do coração de algumas pessoas aqui aquilo que estava travando elas de viverem um novo tempo. Irmão, nesses 4 dias, ouça o que eu vou te falar. Você vai experimentar coisas sobrenaturais na presença de Deus. Mas essa é a noite de você deixar aquilo que está aqui, aquilo que está te travando, aquilo que está travando a sua vida, aquele pecado que está te impedindo. Essa é a noite de você deixar aquele pensamento limitante, aquilo que talvez você ache que Deus não tem para você. Essa noite é a noite de deixar. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos no seu lugar. Eu quero convidar você a pegar na mão do seu irmão. Vamos ligar os corredores dessa igreja nessa noite. Aleluia. Fala com ele assim: Jesus te convidou, Jesus abriu a porta, Jesus se tornou o caminho, Ele já mediu a nova etapa. Segura e olha bem com o olho de profeta e fala assim: você vai deixar ainda alguma coisa te impedir? Ele te fez livre. Quem quer ir mais fundo aqui, levanta a mão. Então vamos mergulhar agora aí em oração. Mergulha aí em oração. Mergulha aí em oração, irmão. Mergulha aí em oração. Vamos, igreja, aumente a sua voz aí no seu lugar. Mergulhe em oração. Vai para um nível mais fundo. Ele está te convidando. Vá para um nível mais fundo agora, igreja. Há quanto tempo você não tem aquela oração sincera? Vá para um nível mais fundo. Assuma ele e fala: Deus, eu não estou correspondendo ao seu chamado. Eu não estou correspondendo ao chamado do Senhor. Eu não estou correspondendo à intensidade para essa época específica da minha vida. Mas a partir de hoje, Senhor, eu estou disposto a dar o que me custar. Vamos orando, vamos orando. Aleluia. Mais perto do monte, mais perto da face.
pessoas aqui que entenderam essa palavra. Se você quer viver com mais intensidade o tempo que Deus te colocou, o Senhor colocou no meu coração, eu quero te convidar a vir à frente nessa noite. Mas se você também entende que precisa deixar algo para experimentar o novo de Deus na sua vida, eu quero te convidar. Nós sabemos que a ideia de altar, agora nós somos o altar. Nós somos o altar. O louvor pode continuar nessa música. Em nome de Jesus, nós somos o altar. Mas eu quero te convidar hoje aqui a deixar no altar do Senhor, da casa do Senhor. Deixa aquilo que tem te travado. Deixa aquilo que está travando a sua vida. Se você quer viver algo mais intenso, eu quero convidar você agora. Senhor, eu vou pagar o preço que o Senhor está me pedindo. Eu estou disposto a pagar o preço daquilo que o Senhor está me pedindo. A medida que o Senhor colocou para mim, eu quero vivê-la. Eu não vou mais viver, Senhor, a utopia de que eu posso viver algo novo de Deus se eu ainda não estou vivendo a intensidade daquilo que Deus me colocou. Quero convidar os pastores da casa para me ajudarem a orar por essa multidão aqui. Aleluia. O Senhor está falando comigo aqui agora, que o que tem faltado em algumas pessoas é coragem. Para mergulhar naquilo que você ainda não conhece, você precisa ter coragem. E o Senhor está falando com você hoje aí, você que tem se acovardado. Por que você tem medo? Por que você está com medo? Se sou eu quem estou te chamando. Por que você tem andado com medo? Se sou eu quem estou te pedindo para esse tempo. Por que você tem deixado? Ele andou sobre as águas. Ele tem dominado o seu coração. Eu estou te chamando para um nível mais alto de revelação, de entendimento.
dia de entregar agora. Você falava em línguas, mas apareceu um endemoniado para falar com você que não existe mais línguas. O Senhor está te convidando agora. Abra sua boca, deixa o Espírito Santo fluir aí agora através de você. Chega de se segurar. Abre a boca. Ele que está fazendo. Levante a voz. Sim. O céu. Oh, e a terra clamar. Rasgar os céus apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a essa geração seus prodígios e sinais. E vem mais
faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Que fere meu coração, uma feira de fome por ti. Que fere meu coração, uma feira de sede por ti. ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E ao que está, vamos juntos. E ao que está sentado sobre o trono, vamos juntos, vamos. E ao Que vive para sempre, Seja a sempre. glória. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja e ao que está, e ao que está sentado sobre o trono, sobre o trono, e ao que vive para Seja, sempre, seja. sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir mesmo de verdade, pessoal. Vamos aplaudir ao Senhor. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Coisa maravilhosa. E é só a primeira noite, hein? Fala com a pessoa que está ao seu lado aí, é só a primeira noite. Mas e as outras três? Como é que vai ser? Sabe por que o Senhor está vindo dessa maneira sobre nós? Porque nós estamos em oração. Essa igreja está em oração, está em jejum, está em busca, né? E o Senhor trouxe revelações tremendas aqui nesse lugar, nessa noite. Ainda de pé como você está, nós vamos finalizar essa reunião. Depois dessa oração aqui, nós vamos nos confraternizar. O pessoal do louvor fez um trabalho lindo hoje. Quantos ouviram a voz de Deus aqui? Para mim ficou clara a palavra do Senhor nessa noite, como igreja. Conforme foi dito pela pastora Tite aqui, a conferência, ela é um momento em que nós conferimos literalmente o que Deus quer falar, está falando ou já vem falando. Checamos as coisas. E nessa noite ficou muito claro para mim uma coisa que eu acho que ficou claro para todo mundo aqui. A experiência é tremenda, é maravilhosa. E nessa noite mesmo tem tanta coisa acontecendo aqui que a gente não pode nem descrever. Com cada um aqui, quantos experimentaram algo de Deus aqui nessa noite na sua vida? Mas a partir da experiência do agir de Deus, vem a instrução. E nós precisamos andar na instrução.
Conferências são esses momentos gloriosos assim que a gente faz. E eu estava pensando aqui, um dia o Senhor falou comigo assim: vai chegar o dia, não muito distante, que nós vamos começar um culto aqui, não vai parar não. Sabe aquele mover que vai acontecendo? Uma hora ele para lá na frente, mas alguma coisa desse tipo vai acontecer conosco. Sei lá o que vai ter, como é que vai ser. Mas em seguida a instrução tem que ser seguida. Tudo que Deus está nos mostrando, a glória dele, é para que a instrução seja seguida. Porque o que vai nos guiar é a instrução, não é a experiência. A experiência é impulso, a instrução é a direção. E o caminho nosso é qual? O céu. Quantos estão no aguardo? Permaneça com a sua mão levantada. É o que importa aqui nessa noite. O caminho do céu. O caminho do céu. O trajeto feito na presença dele. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo derramado do teu Espírito, dessa porção que foi dada aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito, todo o apoio, todo o cuidado, todo o zelo. Obrigado pela vida do pastor Felipe, da Carol, dos seus filhos. Senhor Deus, continua derramando sobre essa família toda sorte de bênçãos. Oramos pela continuidade desse nosso tempo aqui, Senhor. Essa conferência, esse tempo de ouvir a Tua voz, com gente que nem está aqui na nossa convivência, mas que vem falar aquilo que o Senhor está falando conosco, Pai. Guarda-nos, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você pode dizer amém? Vou te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto maravilhoso dele e te dê paz. A paz que excede todo entendimento.